Nas encostas íngremes e sinuosas da região montanhosa do Cáucaso Norte, entre desfiladeiros profundos e imponentes cadeias rochosas que separam a Europa Oriental da Ásia Ocidental, encontra-se a Chechênia, uma terra marcada por uma geografia desafiadora e uma história de resistência. A Chechênia sustenta uma organização social que gira em torno de laços clânicos e familiares, transmitidos hereditariamente, cultivados e firmemente mantidos. As relações pessoais, os deveres mútuos e o comportamento diário são regulados por normas internas, não escritas, mas conhecidas e aplicadas por todos desde a infância. A autoridade dos mais velhos, o respeito à hierarquia etária e a lealdade à própria comunidade permeiam cada passo na vida comunitária. Tudo isso sustentado por um profundo sentimento de pertencimento e por práticas que, para quem observa de fora, podem parecer difíceis de interpretar. Neste contexto fechado, tradicional e simbólico, surge inevitavelmente a pergunta: como é de fato o dia a dia neste sociedade tão reservada e contida? Bem-vindos a Mandari. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para não perder os próximos vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos começar. Música. A hierarquia familiar e as estruturas de clãs formam a espinha dorsal da organização social chechena. O modo como as famílias chechenas se organizam baseia-se em uma rede complexa e ramificada onde os laços sanguíneos são primordiais. A família nuclear, composta pelo pai, pela mãe e seus filhos, é apenas o núcleo visível. Na prática cotidiana, outros parentes, avós, tias, tios, primos, cunhados, estão sempre presentes, vivendo no mesmo espaço ou desempenhando um papel ativo no grupo. Essa extensa rede familiar serve como a base de toda a estrutura social na Chechênia. Dentro de casa, o pai desempenha o papel de liderança e autoridade, responsável pelas decisões importantes, pela proteção do grupo e pela manutenção das regras internas. A mãe, por sua vez, desempenha funções de suporte à vida cotidiana da família, organizando as tarefas domésticas, supervisionando a educação dos filhos e mantendo o equilíbrio entre os membros da família. Desde cedo, as crianças aprendem a definir seu lugar na família, e as diferenças de idade e gênero definem tarefas e responsabilidades específicas. Os mais velhos desfrutam de privilégios na fala, na tomada de decisões e no acesso a certos espaços simbólicos da casa. A importância da linhagem masculina permeia todos os níveis da vida social. Cada família pertence a um clã, que por sua vez se divide em grupos menores definidos pela linhagem masculina. Essas linhagens funcionam como redes de solidariedade, proteção e dever mútuo. Os nomes dessas linhagens são preservados e transmitidos de geração em geração pela linha masculina, sendo fundamentais para a definição da identidade individual. Todo checheno conhece sua linhagem masculina e o clã ao qual pertence, assim como as histórias e valores a eles associados. A relação entre os clãs é fundamental para a organização do povo checheno. Cada clã une muitas famílias que, embora tenham laços sanguíneos distantes, se reconhecem como parte de um todo. Os clãs são entidades territoriais, possuem seus próprios símbolos, normas internas e uma estrutura de liderança claramente definida. Cada família se apoia nas linhagens masculinas que a compõem, todas seguindo um conjunto de regras de conduta compartilhadas. O respeito a essas normas é mantido por meio de uma rede de vigilância social, onde os anciãos e líderes das linhagens masculinas detêm grande autoridade moral. As famílias também se organizam em torno da habitação. As casas não são apenas estruturas físicas, mas unidades que agrupam diferentes gerações em espaços comuns. O grupo doméstico geralmente inclui os pais, seus filhos casados, suas esposas e netos. Este modelo reforça os laços entre os homens de mesma origem e preserva a propriedade da terra dentro da família. Após o casamento,
as mulheres se tornam parte da casa do marido, assimilando as normas, costumes e lealdades do novo grupo familiar. A estrutura familiar é vertical, mas inclui canais para consulta e diálogo. Os mais velhos têm maior influência na tomada de decisões, mas os mais jovens também participam de assuntos coletivos, especialmente quando demonstram maturidade ou conhecimento. Espera-se que os homens assumam gradualmente mais responsabilidades no grupo, enquanto as mulheres, embora com participação mais discreta, mantêm a rotina e o equilíbrio na casa. No dia a dia, a divisão de tarefas depende do gênero. Os homens são incumbidos de tarefas que exigem força física, representação externa ou negociações com outras famílias ou clãs. As mulheres são responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidados com os filhos e gestão da alimentação. No entanto, essa divisão não implica passividade feminina. Sua influência na casa é constante e respeitada, especialmente em relação à ordem interna e à educação das crianças. As decisões mais importantes para o grupo não são tomadas individualmente. Os membros da linhagem masculina se consultam entre si, especialmente com os anciãos ou aqueles com mais experiência. Essas consultas podem ocorrer em encontros informais durante as refeições ou reuniões familiares. Se o assunto envolve várias linhagens masculinas ou todo o clã, então são convocadas assembleias maiores, onde as opiniões dos anciãos têm maior peso. Os conflitos entre membros de uma mesma família são resolvidos internamente. A conciliação prevalece sobre o confronto, e as divergências são vistas como problemas a serem corrigidos para não prejudicar a unidade da linhagem masculina. Se o problema se estende a outras famílias ou clãs, busca-se a mediação de pessoas com autoridade moral para auxiliar na busca de uma solução aceitável para todos. Nas comunidades chechenas, o controle interno do comportamento é parte da vida cotidiana. Cada membro do clã sabe que existem limites que não podem ser ultrapassados. Embora não haja um poder central forte ou um sistema estatal dominante regulando diretamente as ações, as normas coletivas e a pressão do grupo são suficientes para manter a ordem. Aqueles que se desviam dessas regras enfrentam consequências que afetam seu status e o respeito que recebem no clã. Os clãs possuem seu próprio modo de garantir a justiça. Se alguém causa dano ou conflito, o primeiro passo é resolvê-lo entre os membros do mesmo clã, evitando o recurso a instâncias externas, considerado um assunto interno. O processo começa com a intervenção de parentes próximos. Depois, se o problema persiste, parentes mais distantes ou até mesmo membros de outros clãs vizinhos podem participar da mediação. O mais importante é restabelecer a paz e evitar que os conflitos evoluam para disputas mais sérias. A pessoa prejudicada por uma conduta irregular pode recorrer ao conselho do clã, composto por homens mais velhos com boa reputação, experiência e sabedoria. Eles ouvem ambas as partes e propõem uma solução benéfica para todo o grupo. O objetivo não é punir, mas restaurar a harmonia. Às vezes, acerta-se uma compensação financeira ou um gesto público de arrependimento. Em outros casos, o culpado pode ser obrigado a pedir desculpas formalmente a toda a comunidade. Todos entendem que a manutenção da unidade é mais importante do que a razão individual. Nos clãs, a obediência não depende da força ou do medo, mas da honra e do desejo de preservar a reputação. Cada pessoa se sente responsável pelo bem-estar do grupo. Se um membro comete uma falta, não apenas ele, mas também sua família é julgada. Por isso, os parentes agem rapidamente para corrigir a situação antes que o caso se torne público. Ninguém deseja que o nome de sua família seja associado a escândalos ou desobediência. Essa pressão social funciona como uma rede de controle muito forte, mesmo sem a necessidade de policiais ou juízes. Quando surgem conflitos entre diferentes clãs, o processo é mais complexo. São utilizados mediadores respeitados por ambas as partes, que tentam acalmar a situação e encontrar um ponto de acordo. Eles costumam organizar encontros formais, onde se oferece chá, ouve-se as partes envolvidas
e se discutem as soluções. Se o problema for muito grave, pode ser organizada uma reunião de vários conselhos de anciãos, que examinam os fatos, analisam as tradições relevantes e emitem uma decisão coletiva, respeitada pela autoridade moral que possuem. O papel dos anciãos nesses processos é fundamental. Eles preservam a história oral do clã, conhecem os precedentes e possuem a experiência necessária para tomar decisões complexas. Sua presença confere legitimidade a qualquer decisão. Muitas vezes, eles nem precisam falar muito. Um olhar ou uma frase curta podem direcionar os membros mais jovens para o caminho certo. Sua autoridade não advém de um cargo formal, mas da confiança que os outros depositam neles, reconhecendo que seu interesse é o bem comum e não os interesses pessoais. Essa estrutura também serve para regular as relações cotidianas. Existem regras claras sobre como se comportar com os mais velhos, como se portar em público e como lidar com situações tensas. Por exemplo, levantar a voz diante de um ancião ou demonstrar raiva em reuniões formais é considerado uma infração grave. Os jovens aprendem desde cedo a manter a calma, a ouvir atentamente e a falar com respeito. Em qualquer discussão, espera-se que os argumentos sejam apresentados com educação e sem ofensas. A linguagem tem um peso significativo, pois reflete o nível de educação e o respeito pelas tradições. A solidariedade entre os membros de um mesmo clã é outro pilar que sustenta a solidez da estrutura social. Todos sabem que se alguém sofre uma perda ou infortúnio, os outros o apoiam sem esperar nada em troca. Seja dinheiro, trabalho, companhia ou ajuda na resolução de um problema, o grupo age como um só. Essa ajuda mútua não é vista como um favor, mas como um dever moral. A recusa em ajudar pode gerar conflitos internos e enfraquecer os laços de confiança. Música, costumes cotidianos e festividades. As mulheres chechenas seguem costumes cotidianos que refletem um forte vínculo com o meio ambiente e as regras do grupo familiar. Na casa, a organização do espaço obedece a modelos comuns a muitas casas da região. Há um espaço comum, onde se concentram as atividades diárias, e cada membro conhece bem seu papel. As tarefas são distribuídas de acordo com a idade e o parentesco. As mulheres gerenciam muitas atividades relacionadas à alimentação, higiene e cuidados gerais da família. Mantém-se uma rotina regular para o preparo das refeições e a limpeza, sempre com atenção especial à limpeza do ambiente doméstico. As casas chechenas funcionam não como espaços fechados, mas como ambientes abertos, receptivos à visita de parentes e conhecidos, exigindo constante preparação para receber convidados. A hospitalidade não é um ato especial, mas parte integrante do dia a dia. Quando alguém chega, imediatamente lhe é oferecido algo para beber ou comer, independentemente do horário. Essa prática reforça a coesão do clã e protege a imagem da linhagem masculina diante de outras famílias. Os rituais de hospitalidade seguem uma sequência fixa. Primeiro, uma saudação respeitosa. Depois, a acomodação dos convidados. E, por fim, a oferta de bebidas quentes ou petiscos leves. A dona de casa é responsável por esse aspecto, mas o faz com gestos contidos, sem se impor na conversa. O convidado é visto como uma figura que representa mais do que apenas a si mesmo. Simboliza seu clã como um todo, exigindo-lhes extrema deferência. Nesse contexto, as mulheres desenvolvem habilidades precisas na organização das refeições, na adaptação do espaço e na discrição no trato com todos os tipos de convidados. Quanto ao vestuário, as mulheres chechenas escolhem suas roupas com base em critérios de modéstia, funcionalidade e respeito aos valores do grupo. O vestuário diário se adapta ao clima da região, muitas vezes rigoroso, e às normas morais do clã. Privilegia-se o vestuário comprido em tons neutros ou suaves e a cabeça é coberta como sinal de decoro. Cada peça de roupa tem sua função e significado no grupo, e as mulheres aprendem desde jovens a combinar as roupas de forma
a demonstrar sobriedade e honra. Esse modo de vestir reforça a identidade do grupo e o diferencia das comunidades vizinhas. O processo de preparo dos alimentos desempenha um papel central na vida cotidiana. Não se trata apenas de cozinhar, mas de manter uma cadeia de conhecimento transmitida de geração em geração. Receitas tradicionais combinam ingredientes locais com métodos de preparo herdados da linhagem feminina. As mulheres controlam cuidadosamente a quantidade, o tempo de preparo e a apresentação dos pratos, sabendo que cada detalhe expressa respeito aos convidados. A comida é servida em ordem, primeiro ao mais velho ou ao convidado masculino, depois aos demais. Essa prática não é negociada, mas reproduzida como parte natural do modo de vida. Os tipos de alimentos consumidos variam com as estações, mas alguns pratos ocupam um lugar fixo na mesa. Pão caseiro, laticínios fermentados, carnes de cozimento lento e ervas das montanhas são alimentos básicos. Tudo é preparado na cozinha doméstica, mantida limpa e funcional. As mulheres também são responsáveis pela conservação dos alimentos por métodos tradicionais, como a secagem ou fermentação, utilizando métodos que fazem parte do conhecimento coletivo de seu clã. Por meio dessas práticas, cada família mantém a herança cultural sem necessidade de palavras. Os momentos em que a família se senta à mesa juntos têm significado simbólico. Não é apenas uma atividade biológica, mas uma cena que reafirma a posição de cada pessoa no grupo. As mulheres servem a comida, os homens ocupam posições centrais e as crianças observam e aprendem a agir. Silêncio, ordem e gestos controlados dominam a cena. Se há convidados, tudo se intensifica, o respeito se multiplica e cada movimento se enche de significado. As mulheres zelam para que tudo permaneça dentro desses limites e discretamente, mas firmemente, corrigem quaisquer desvios. Música, rituais de vida e códigos de honra. A comunidade chechena observa certas regras na vivência de momentos-chave na vida de seus membros. Em caso de perda, as famílias seguem uma sequência estabelecida para expressar seu luto. As mulheres próximas ao falecido cobrem a cabeça com um lenço branco e permanecem sentadas por 3 dias seguidos, recebendo aqueles que vêm para se solidarizar. Não se usa roupa preta, nem se exageram as demonstrações de sofrimento. Choros altos ou lamentos são considerados impróprios. Os homens do clã recebem os visitantes em pé e organizam as refeições com a ajuda de outros parentes. Durante esses 3 dias, amigos e conhecidos trazem comida, cadeiras e utensílios para apoiar a família. A cozinha funciona ininterruptamente. Durante as refeições, as mulheres servem a comida, mas não se sentam à mesa. Os visitantes fazem fila silenciosamente para se despedir dos seus parentes. Não há espaço para diversões e espera-se comportamento respeitoso de todos. No 4º dia, os homens do clã realizam uma oração coletiva. Se houver recursos, um cordeiro é sacrificado e um almoço comunitário é oferecido. Após 40 dias e depois, após 1 ano, esse encontro é repetido como parte da homenagem. No contexto do casamento, a sociedade chechena valoriza o respeito, a discrição e a formalidade. O casamento é considerado aceitável apenas se o casal não pertencer ao mesmo clã ou não compartilhar uma mesma linhagem masculina de origem há 8 gerações. Esse critério é rigorosamente observado. As famílias também verificam a ascendência pessoal, o comportamento e o respeito às normas culturais de cada indivíduo. Uma família não permitirá que sua filha se case com alguém caso haja dúvidas sobre sua origem. O processo de noivado começa com uma visita discreta do pai do rapaz à casa da moça. O pretendente não pode discutir o assunto diretamente com seus parentes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Inscrevam-se no canal e deixem o like para me ajudar a continuar trazendo conteúdos interessantes como este. Hoje, vamos explorar os costumes e crenças de uma cultura fascinante, a cultura chechena.
A proposta de casamento é feita através de um parente próximo ou amigo de confiança. Se a família da mulher concorda em princípio, uma segunda reunião é marcada. Nessa reunião, os detalhes do processo são minuciosamente explicados. É importante destacar que a mulher não está presente nessas discussões iniciais. A opinião dela é solicitada separadamente, em um momento posterior. Embora os pais possam sugerir um candidato, não se espera que imponham sua escolha. Em muitos casos, se a mulher rejeita o pretendente, o processo para por aí mesmo. O anúncio do noivado acontece após uma reunião formal, seguida de uma pequena cerimônia de troca de presentes. Não há grandes festas ou comemorações exuberantes. A família do noivo geralmente presenteia a noiva com um anel de noivado ou uma peça de roupa simbólica, e algumas vezes contribui com uma doação financeira ou até mesmo com a doação de animais para o casamento. Antes do casamento, as mulheres da região instruem a noiva sobre como se comportar e como tratar a família do marido. Em algumas famílias, as mulheres mais velhas fazem tatuagens simbólicas nos dedos ou pulsos da noiva. No dia do casamento, a mulher cobre o rosto com um véu e mantém uma postura contida. Ela não faz discursos públicos durante a cerimônia e deve demonstrar autocontrole, serenidade e compostura. A transferência da mulher para a casa do marido acontece sem o acompanhamento masculino de sua família. Ela chega com presentes, roupas e utensílios domésticos, sendo recebida com respeito pelos membros do clã do marido. Se precisar de algo, ela comunica ao marido através de outras mulheres. Essa atitude busca expressar respeito e não submissão.